E aí, galera, hoje eu tô aqui com o vocalista e guitarrista da Super Combo, Léo Ramos. Tudo bem contigo, Léo? Tudo certo, pô, que prazer estar aqui com você, cara. Porra, valeu demais. A gente tá aqui, Léo, inclusive numa comunidade que ama animes, e eu sei que tu também curte animes, né? Então, antes da gente começar a falar aí Aí, desse ó, novo só álbum, vamos falar aí, se eu sei que tu já curte Demon Slayer, mas tem um outro anime atual que tu tá acompanhando, tá curtindo? Conta aí pra galera. Olha, eu tava acompanhando o Jujutsu Kaisen. Enfim, eu acho que o último filme no cinema que eu vi de anime foi o Chainsaw Man, o filme, né? Acho que não tinha, não é o 2, né? É o 1 ainda, que é o Arco da Reze. Tava acompanhando o Hell's Paradise. Cara, acho que muita coisa que tava rolando agora. Ah, eu vi o Sentenced to be a Hero também, que eu achei incrível. Eu voltei a assistir One Piece agora, tô no 340 e alguma coisa, o arco lá dos bagulho mal assombrado. Então eu tô sempre assistindo quando dá, né? Caraca, tá super conectado com os animes atuais. Aliás, tá vendo só os melhores, que a lista que tu falou aí, só os lançamentos bons. E aqui somos uma comunidade muito forte de One Piece. Então, que bom que você tá nessa jornada. Faltam aí uns 700, 800 e pouco para chegar nos atuais. Mas vai Exatamente. na fé que, ó, Isso. chega aí. Só Muito melhora, né? Impressionante. Cara, só melhora, tá sensacional. E falando em coisas que só melhoram, vocês estão aí com um álbum novo, né, da Super Combo, aí inclusive em turnê pelo Brasil, que vai passar aqui por Curitiba. E acho que a primeira coisa que eu quero te perguntar, até pra você trazer pra galera, é: o álbum se chama Caranguejo. Por que Caranguejo, Léo? A gente sempre teve uma dificuldade de rotular a banda, né, num estilo específico. Isso sempre foi um problema desde o início da banda. E assim, às vezes a galera achava a gente uma banda pop, mas tinham músicas que eram muito pesadas, que tinham grito, afinações pesadas. Então a gente sempre ficou nesse limbo de estilos, assim. Quem vai sintonizar aqui? E era até um problema para a gente dar até entrevista, se tu quer saber, porque o jornalista, ele sempre tentava comparar a gente com uma banda, eventualmente caía num Los Hermanos, alguma coisa assim, então nunca era uma coisa óbvia, assim. E aí, nosso querido Rafael Ramos, que é o dono da DEC, da gravadora nossa, quando a gente estava escolhendo repertório, né, para o Caranguejo, né, que acabou virando Caranguejo, quando a gente mandava uma leva de músicas para ele sempre falava, pô, manda aquelas músicas legais, não fica mandando esses caranguejo não, cara. E aí, várias vezes, ele falava isso, né? Ele falou isso várias vezes, e aí a gente um dia perguntou, pô, Rafa, mas que é isso, cara? Por que caranguejo e tal? E ele falou, pô, caranguejo é um bicho esquisito, tem uma mão maior que a outra, anda de lado, é duro por fora, mole por dentro, é tipo essas músicas de vocês aí. E aí a gente, tipo, cara, se pá que é isso, Super Combo é uma banda meio caranguejo, então a gente vai lançar o disco Caranguejo. E foi daí que veio a inspiração pro nome. Caraca, sensacional. Não, ia ser bem massa, porque às vezes quando eu conto, né, sobre o quanto eu gosto de Super Combo pra galera, eles falam, mas parece o quê? Eu falo, cara, parece Super Combo, porque não dá pra dizer que é um som parecido com outra banda. É um som muito único que vocês fazem. É muito da hora mesmo isso. Adorei saber o nome do álbum. Aqui ninguém vai E um dos singles desse álbum, né, que é um negócio assim, cara, que cola na cabeça, você não consegue esquecer, é Piseiro Black Sabbath, que é simplesmente genial. E eu queria saber da onde veio a ideia desse som, quem trouxe essa ideia pra mesa? Cara, essa é uma das músicas que nem a gente tem explicação muito pra ela, porque foi uma música que assim, a gente tava numa jam session no estúdio do nosso amigo Zeca, o BTG. E aí a gente, tipo assim, vamos fazer uma coisa diferente, não vamos só ficar tentando fazer essas levadas de rock clássico aí que a gente tá acostumado a fazer. E aí eu lembro que o Pindezinho começou a puxar um bagulho meio piseiro. Na hora eu catei o microfone e cantei já o refrão. Fui no piseiro, tava tocando Black Sabbath. E isso virou logo de cara a música, assim. A gente começou a dar risada e falou, pô, é isso. Fui no piseiro, tava tocando Black Sabbath. Vamos agora só escrever uns versos e tal, e acabou. A gente não teve absolutamente nada além disso, assim, como inspiração para essa música. Foi simplesmente uma coisa que aconteceu no momento e foi tão rápido e tão forte que a gente falou, cara,
vai ser. A gente não tá acostumado a fazer as coisas assim, só para dar um contexto. A gente sempre pensa muito, a gente sempre fica indo e vindo com ideia de estrutura, ideia de letra, ideia de base e tudo mais. E quando as coisas acontecem assim, do nada, a gente já acha interessante, é porque é para ser. E às vezes meio que não tem muito um porquê, mas a música existe, ela é do jeito que ela veio. Então a gente acabou botando ela no disco. E escolhemos ela para ser o primeiro single ainda. Que demais, que demais. E então foi a inspiração que passou naquele momento, vocês falaram: "Pega aqui, vamos lá", né. E dá pra sentir mesmo que vocês sempre trabalham muito bem as letras, né, tipo, é aquela coisa que você ouve, você fala: "Nossa, a mensagem aqui atrás dessa música é essa". Então essa também é uma característica que eu vejo muito na Super Combo. E falando nisso, né, todos os singles, né, e de vocês já trabalhados, inclusive todas as músicas desse álbum são sensacionais, muito bem conectadinhas. Eu acho legal como a Piseiro conecta com a primeira música também. Mas qual você diria assim que é a principal diferença desse álbum para alguém que ainda não ouviu vocês, ou até para quem já é fã de vocês, assim, em relação aos anteriores? Eu acho que esse é o disco mais, de certa forma, bem pensado musicalmente da gente. Eu acho que ele tem tudo que a Super Combo tem para oferecer musicalmente, eu acho que tá ali. Tem as baladinhas, tem as músicas pesadas, tem, sei lá, pedal duplo, que é uma coisa que nunca teve em nenhum disco da Super Combo. Tem, acho que esse pá é o disco mais longo também. São 15 músicas, acho que a Super Combo nunca lançou um disco de 15, acho que o mais longo era o Festa com 14, e mesmo assim as duas últimas acho que eram bonus tracks, elas não necessariamente saíram na época junto, a gente fez uma versão deluxe, né, digamos assim. Então ele é o disco mais longo da banda, e ele também teve um lançamento que eu considero mais interessante, assim, porque a gente fez esse lançamento em 2 etapas, né, então a gente tentou ter músicas que conversam entre si para ser uma parte 1, músicas que conversam entre si para ser a parte 2, e de certa forma fazer esse lançamento que uma coisa, né, junta esse megazord assim. Então eu diria que talvez seja uma boa porta de entrada para quem não conhece a banda e quer escutar, e se eventualmente gostar, pode revisitar as coisas do passado que muita coisa vai talvez fazer sentido. Ou seja, fica a dica, comecem por Caranguejo e depois com certeza vocês vão conectar com as outras músicas aí da Super Combo. E Eu realmente acho. um álbum bem longo, né? Eu achei quando eu vi assim, cara, bastante faixa. Adoro isso. Quanto mais faixa tem nos álbuns, mais acho legal que dá para você curtir mais, né? Mas é também aí um grande desafio, por exemplo, para essa turnê do álbum que vocês estão fazendo, né? Para colocar isso, de repente ter que escolher as músicas que vão para dentro do show, ou fazer uma versão ali, talvez um pouco mais conectada uma música com a outra, né? Qual que assim, eu gosto muito de perguntar isso para as bandas, né? Qual que é a música desse álbum, assim, que você mais sente que tá massa de tocar ao vivo, que você fica mais empolgado, assim, tocando ao vivo? As mais pesadas são sempre as mais legais, né? Desculpa. Mas eu acho que Deixa a Maré Te Levar, a gente tá ensaiando ela pro show de lançamento agora do dia 26 de abril aqui em São Paulo, na Casa Natura. E, tipo, ela ao vivo é incrível, Nó também é incrível, a Transmissão e Alfaiate são músicas que já eram incríveis, que a gente já vinha tocando elas da parte 1. Mas eu diria que, acho que se a banda inteira estivesse aqui agora comigo, todo mundo ia concordar que as mais pesadas são sempre as mais legais de tocar. E é assim, é muito ruim fazer setlist, né, agora, porque a gente tem, acho que esse é o sétimo disco de estúdio, se pá, e tem muita música, tem muita gente que gosta de eras diferentes da banda, e a gente sempre tem um problemaço para montar setlist quando a gente faz um lançamento. E a gente talvez vai ter que, depois dessa, entre aspas, tour da parte 2, né, que no caso é o Caranguejo completo agora, a gente vai ter que pensar em setlists para ocasiões e eventos específicos, sabe? Tipo, a gente vai tocar no festival mais pesado, a gente vai tocar só as pesadas. A gente vai tocar num lugar que ninguém conhece a gente, então a gente vai colocar só os hits. Então, tipo assim, a gente tá nesse momento agora de tentar elaborar o que que a gente o que que vai ser o show, né, da Super Combo, né, já pensando no próximo passo. Cara, é um momento bom demais, assim, né? Porque eu fico ali sempre muito ansiosa vendo os shows de vocês. Ah, é a hora que vai tocar essa e essa e essa. E eu sei que é um grande desafio colocar todos os hits, agora que vocês já têm uma carreira, né? Um tempo aí, já cravaram muitos singles, e agora um álbum aí também cheio de pedradas, né? Que a galera tá amando. Então, boa sorte para montar essas setlists, né? E a gente vai curtir aí nos shows. E
Nesse álbum também tem uma música que eu achei uma fofura e que eu até vi você comentando ali no show, né, que foi feito para tua filha. Queria que tu comentasse um pouco sobre ela e também, assim, se tua filha tem essa noção que a música foi feita para ela, se ela curte. Ah, ela tem noção. Ela é esperta demais. Inclusive, ela sempre pede, papai, canta aquela minha música. Papai, eu vou cantar a minha música e tal. Você fez uma música pra mim? Se eu pudesse, eu parar o tempo pra aproveitar cada momento. Então, ela é toda empolgada com essa coisa do que a gente faz, o que a gente tá criando e tal. Inclusive, só um parênteses, durante todo o processo de mixagem do disco que eu fiz aqui em casa mesmo, no meu home studio, ela, de vez em quando eu olhava pra trás, ela tava aqui, sei lá, cantando as músicas, assim, já tinha decorado todas as letras, todas as músicas de tudo, e às vezes a gente encontrava em show, assim, com a galera, e ela já saía cantando umas músicas que ninguém conhecia, e eu falava, tipo, peraí, filha, peraí. Então é maravilhoso. Mas eu acho que, tipo assim, cara, paternidade é uma parada muito foda, a gente cresce muito como pessoa, como ser humano, e a gente repara muita coisa da nossa vida, assim, a gente olha para dentro muito, assim, a gente lembra da nossa própria infância, então a gente uma coisa que eu me pegava muito pensando assim, vendo ela crescer, se desenvolvendo, aprendendo as primeiras palavras, começando a andar e começando a ter experiências próprias, assim, eu me pegava muito pensando, tipo assim, que, cara, eu tô meio que, de certa forma, revivendo um período da minha vida, né, do tipo, porque eu não lembro muito quando eu era bebê, quando eu era não sei o quê, né, tipo, acho que quase ninguém lembra, mas é muito legal ver isso, assim, ver essa evolução, ver essa caminhada dela, e eu tá junto, assim, eu tá próximo e acompanhando e guiando ela, então isso é uma coisa que eu acho uma das coisas mais fodas que tem na paternidade, de ter um filho, de ter uma filha, é essa jornada, sabe? Então eu quis muito fazer uma música sobre isso, e Alento é uma música que é muito, assim, é pra minha filha, mas é muito também pra mim, sabe? Tipo, porque a minha caminhada com ela, saca? Eu acho muito foda. Te ver crescer é um alento, é reviver com outros sonhos. Não, e ficou perfeita, assim, a frase reviver com outros olhos, né? Bem isso que tu trouxe, né? A gente vê os pequenininhos e pensa, nossa, a gente passou por isso, né? Olha que fase gostosa, olha que aprendizado gostoso. E ela tá aí no estúdio, você já pode se preparar que a carreira muito provavelmente vai ser essa, né? Porque é tu, a Isa, é todo mundo envolvido aí. Ela já canta afinadinho, no tempo, é doideira, assim, a gente não, sinceramente, a gente nem para muito, assim, pra ensinar ela cantar, essas coisas assim, mas ela simplesmente tem isso, assim, acho que é muito, muito legal ver ela descobrindo música e tendo esse senso do que ela gosta, do que ela não gosta, tanto de instrumento quanto de coisa, a gente já deu pra ver que ela vai provavelmente ser cantora, alguma coisa assim, sabe? Que ela gosta demais, assim, de pegar um microfone e ficar brincando, então, pô, eu acho muito foda. Ah, tá na veia já, né? Que É. legal, que legal. E, imagino que tu também agora, né, indo para uma outra linha aqui, mas eu sou muito da época da MTV, então eu era apaixonada por ver clipes na TV, eu imagino que hoje com certeza o Super Combo estaria no Disque, estaria aí no top 10, no top 20, e eu sempre fico acompanhando ali nos videoclipes que são lançados das bandas que eu curto. Para esse álbum, a gente pode esperar mais algum videoclipe? Tem alguma coisa que vocês já podem contar sobre isso? Sim, vão ter videoclipes. Eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar, foda-se. Acho que a gente vai fazer clipe de Deixa a Mara Te Levar, como se fosse ontem. E alguns visualizers também, de algumas outras músicas. E estamos no processo de produção de tudo isso, né? Então, muito em breve a gente vai estar lançando. E é isso, as outras músicas do disco, né, da parte 1 já tem clipe, que é Testa, Transmissão, que a gente fez um webclip que a gente gravou num show, e Piseiro, né? Então, no total aí vão ser, sei lá, acho que clipe mesmo vão ser uns 4, né? No total, mais um monte de visualizer. E basicamente isso que a gente tem planejado para esse disco. Aí o resto é conteúdo, né? E show. De repente, alguns registros ao vivo também. Vamos ver. Um envelope preto chegou, um convite escrito com sangue.
Ai, adoro também, os fãs adoram também, quanto mais a gente consegue ver versões, né, porque sempre tem essa linha de ser uma versão ao vivo, né, da gente conseguir sentir ali mais a música, então estamos ansiosos aí para esses próximos conteúdos. Assim, eu e a minha comunidade, a gente ama encontrar easter eggs nas obras, né, então eu queria saber se tem alguma curiosidade, além de tudo que você já contou, que rolou na gravação aí desse álbum, que só vocês sabem e que dá para trazer aqui para a galera falar: "Caraca, que massa". Caramba, easter egg, deixa eu pensar. Bom, eu tava rindo muito no final de redes antissociais, porque a gente tava na dúvida do que fazer na voz ali, eu tava completamente perdido, aí eu falei, vou ficar gritando aqui e tudo mais. E aí eu tava tentando gritar assim, e tava sendo um grito meio feio, e eu acabei deixando. E aí eu comecei a rir no final da gravação e eu deixei isso no disco. E nessa mesma música também tem um trecho ali que é só um monte de viagem, um monte de voz, que a galera perguntou, mas você tirou essas vozes de algum lugar? Você isso aqui? Eu falei, não, bicho, eu peguei eu entrei na internet, procurei vários coach trambiqueiro e peguei, tipo assim, uma frase de cada um, falando uma merda, assim, alguma coisa que você fala, meu, que absurdo, não acredito que alguém falou isso. E aí eu fiquei falando essas frases, tipo, separadamente, tipo assim, sei lá, umas 50 frases, com delay, mexi na minha voz e tal, e aí eu construí esse trecho inteiro só falando merda, literalmente. Que massa. É aquelas coisas que a gente se pergunta assim: "Nossa, como é que chegamos a esse ponto de ter isso ali na música? O que será que está sendo falado?". Agora a gente já sabe. É. Muito massa, muito massa. E a gente falou um pouquinho sobre, o crescimento, né, da banda até aqui, a carreira e tudo mais. Vocês têm algum, assim, festival, lugar no mundo que vocês falam: "Cara, se a gente pudesse tocar seria massa", o sonho, assim, da banda? Cara, eu sempre quis tocar no, tipo, festival de verão de Salvador, assim, que eu acho incrível o line-up que os caras têm normalmente. A gente já teve a oportunidade de tocar no Lollapalooza, que foi muito incrível. Já tocamos também no palco Supernova do Rock in Rio, que foi muito incrível, mas de repente um palco Sunset poderia ser incrível. Isso sim, talvez. Porque eu acho que, pra mim, a música, ela anda sozinha, assim, do ponto de vista de chegar em pessoas e tudo mais, e a gente canta em português, então eu acho que eu me interesso mais em tocar em lugares que cantam em português, assim, eu nem sei como é que é Portugal, assim, se tem, ou algum outro país que tem algum festival incrível, assim, sabe, mas eu acho que eu sou muito mais tocar aqui pra minha cultura mesmo, para as pessoas que falam em português, do que, sei lá, cantar em português pra gringo, sei lá, eu tenho essa pira um pouco mais de explorar os festivais, as coisas que tem aqui mesmo, sabe? Faz muito sentido, escolheu ótimos festivais, jogou para o universo e com certeza vai acontecer para Super Combo. Eu morei uma época no Japão e lá tem o Festival do Dia do Brasil. Às vezes iam algumas bandas para lá tocar para os brasileiros que se sentiam, né, sozinhos da sua cultura e das bandas que curtiam. Quem sabe um dia vocês também não estão lá no Festival do Brasil, que é muito massa Isso é lá no maneiro, Japão. isso é maneiro. Que massa. Bom, a gente está terminando aqui a nossa entrevista, mas eu queria que tu deixasse, Léo, uma mensagem aí para os fãs da Super Combo, um convite para ainda quem não conhece vocês e também para tudo que está rolando desse álbum. Vou deixar aqui, primeiro, o Caranguejo, né? O Caranguejo agora está completo, montamos aí as duas partes, né? Linkamos as duas partes, então tá lá no Spotify, no YouTube Music, ou seja lá qual for a plataforma de streaming que você escuta, pode chegar lá, procurar Super Combo Caranguejo, que você vai ter 15 músicas para ouvir, então se você gosta de correr, praticar algum esporte, ou simplesmente gosta de ler um livro, praticar qualquer tipo de atividade, ouça a gente no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai gostar. E para quem é de show, dia 26 de abril, Casa Natura, vai ter o lançamento do disco, tá? Ainda tem ingresso, então se você correria, porque vai provavelmente acabar. E eu acho que é isso. Segue a gente nas redes sociais, Super Combo Oficial. Eu acho que tanto no Instagram quanto no TikTok. Acho que no YouTube é Super Combo Rock, se eu não me engano. E tem os nossos pessoais também, mas eu vou deixar só o meu aqui, porque só eu tô aqui, Hell Lamas, segue nós lá também, e é isso. Boa, sigam eles, acompanhem lá nas plataformas, Caranguejo tá incrível. Esse foi Léo Ramos da Super Combo aqui pra gente. Muito obrigada, Léo, e a gente se encontra aí com certeza em algum show. Valeu demais, muito obrigado e até a próxima.